Acho que há umas 2 semanas atrás, a gente discutindo sobre a questão da inclusão na educação, que agora se tornou algo ligado até a questão do partidarismo político, né? Para além das estruturas péssimas que a gente tem, para além dos profissionais pouco preparados para a questão da inclusão que a gente tem, para além da questão da falta de comprometimento governamental no que diz respeito às leis de inclusão, para além de tudo isso, uma colega entra num debate e traz no debate um questionamento a nível pessoal, ou seja, eu sou professora e eu tenho criança com deficiência e eu sou contra a criança com deficiência na escola porque é isso, porque é aquilo outro, porque é melhor assim, assim, ok. E coloca um julgamento como se eu também não fosse professora e eu também não fosse mãe de pessoa com deficiência. Então, a realidade que mães de criança com deficiência vivem hoje, eu vivi durante toda a infância do meu filho, eu acompanhei toda a adolescência dele e hoje ele tem 22 anos de idade. Autista, 22 anos de idade. Então, por que a gente luta não apenas pela inserção da criança com deficiência na escola regular? E quando a gente luta pela inclusão e não inserção, mas inclusão da criança com deficiência, do adolescente com deficiência, da pessoa com deficiência no ensino regular, a gente não está lutando contra o atendimento especializado em outros espaços. Não, a gente quer as duas coisas. Mas quando a gente mexe nas feridas das pessoas, elas dizem assim, bom, eu pego meu filho, eu levo para a escola, chega lá na escola, ele não tem o acompanhamento que ele deveria ter, o professor não o trata, não inclui no planejamento como ele deveria planejar. Então, o acompanhante, o monitor, o mediador, a pessoa que está junto com o meu filho, colocada ali pelos órgãos governamentais, né, não é uma pessoa preparada. A sala de recurso não existe dentro do espaço da escola que meu filho está, então é melhor que meu filho esteja separado do mundo, em outro espaço onde ele vai ter um atendimento melhor. E porque eu sou professora, e porque eu sou mãe de criança com deficiência, então eu estou certo, o resto do mundo todo está errado, o resto do mundo todo que se dane. Você não pode falar. Então, se você estuda as questões da inclusão no Brasil, toda a questão desse trânsito, até a gente ter uma lei, né? Até existir uma lei que garantisse algum direito para as crianças. Então, você não pode falar por quê? Porque você não é mãe de pessoa com deficiência. É como se dissesse para você, você só pode ter um olhar para determinado tipo de coisa se você estiver passando pelo mesmo caminho. Aí ataca a pessoa que transitou todo o caminho, ataca uma outra mãe de pessoa com deficiência que transitou todo o caminho sem os direitos, porque a mãe está lutando para que o filho dela tenha o direito que o meu não teve. Para que o filho dela tenha o acesso que o meu não teve. Eu tenho que invisibilizar o meu filho? Tornar o meu filho invisível? Colocar o meu filho num espaço em que só tenho pessoas parecidas com ele, iguais a ele? De maneira nenhuma. Porque quando nós éramos crianças, que a gente tinha vizinhos, amigos com síndrome de Down, chamava essas pessoas de retardados, chamava essas pessoas de tolo. Incentivava a gente a ficar longe de uma criança com síndrome de Down, de um adolescente com síndrome de Down, né? De uma criança que tivesse um comportamento atípico, de um adolescente que tivesse um comportamento atípico. Hoje em dia, a sociedade, antigamente parecia que não existia pessoa surda. Antigamente parecia que não existia pessoa com cegueira. Era, quando vi uma criança, um adolescente ou um adulto com síndrome de Down, gente, eles existem. É na escola regular que a gente pode mostrar para as crianças, desde a mais tenra idade,
que existem pessoas que são diferentes delas e tá tudo bem. E tá tudo bem. E não são inferiores por serem diferentes delas. E não devem ser chamadas de loucas porque são diferentes delas. A sociedade é insana. A sociedade é louca. A gente deve temer uma sociedade preconceituosa. E não uma criança autista ou uma criança com síndrome de Down dentro da escola. Ah, mas a criança assim é agressiva. Quantas outras crianças a gente tem no espaço escolar que são igualmente agressivas? E que não tem nenhum comportamento atípico? Assim, por assim dizer, em questões de deficiência. É o nosso olhar. Então eu posso muito bem ser uma mãe que estou transitando com a criança com deficiência, passando por todo o espaço de preconceito, de desinformação, de falta de formação profissional na sala de aula, numa escola regular, e está sofrendo. Então, o meu olhar para isso é, isso não funciona. O meu olhar para isso é, isso não dá certo. O meu olhar para isso é, meu Deus do céu, eu tenho que tirar o meu filho desse espaço e colocar ele no espaço onde as pessoas aceitem ele melhor. Mas é muito mais fácil fazer a defesa de que eu vou tirar o meu filho daqui e colocar ele num espaço onde só tenha crianças. Eu tenho um filho Down, eu só vou botar meu filho onde tiver gente com Down. Meu filho é surdo, eu só vou botar ele só onde tiver gente surda, para poder ele não lidar com preconceito. Ah, meu filho é cego, eu vou levar ele para uma escola que só tenha cego, para ele não lidar com preconceito. Na verdade, não é algo que a gente faz de positivo para o filho da gente. É algo que a gente faz de positivo para nós mesmos, para nós nos sentirmos melhores. Para nós não termos que lidar com o olhar da sociedade, da escola como um todo para os nossos filhos. Que é aquele lá de, meu Deus do céu, mantenha o menino separado, mantenha o menino longe. Cuidado porque o menino pode machucar qualquer um. Só quem passou sabe. Isso é fato. Só quem passou sabe. Mas a gente pode ter um olhar de empatia. O professor que não tem uma criança, nunca teve uma criança com deficiência em casa, pode trabalhar com educação, né, atendimento educacional especializado? Sim. E o trabalho dele vai ser inferior ao de um professor que teve uma criança com deficiência em casa? Não, não vai ser inferior. Porque espaço de educação a gente não faz simplesmente bem feito porque a gente tem alguém em casa que tenha determinada deficiência. Para você ser uma boa professora de educação infantil, você não precisa, por exemplo, ser mãe. Você não precisa ter tido filhos. Você não precisa ter passado pela experiência de ter criado filhos. Ah, criei tantos filhos. Não precisa, não tem necessidade. Você precisa estudar. Você precisa estudar sobre as leis educacionais, você precisa fazer suas pesquisas, você precisa desenvolver as suas teses. É isso que você precisa. Você precisa entender de infância. E entrar em contato com esse mundo. Então, para eu ser um bom professor de educação infantil, eu vou fazer estágio em educação infantil, eu vou conviver em centros de educação infantil e eu vou aprimorando o meu que fazer de acordo com as etapas da vida que eu vou passando. Para eu ser um bom professor que trabalhe com atendimento educacional especializado na sala de aula, eu preciso conviver com as crianças com deficiência, compreender cada especificidade daquele tipo, né, de deficiência, para que eu consiga aplicar as práticas pedagógicas que levem a alguma evolução dessa criança, desse adolescente, ainda que a evolução dessa criança, desse adolescente, aconteça de forma um pouco mais lenta. E compreende? O que a gente precisa é de profissionais preparados para isso, de profissionais que realmente entendam que precisam estudar. Mas o que se diz? Já existem demandas demais na escola. É coisa demais para a gente lidar. Para que a gente ainda tenha que lidar com as questões de inclusão. Sim, aí a gente invisibiliza essas pessoas.
ou a gente começa a levar a sério a questão da inclusão e não apenas insere uma criança com deficiência na escola e coloca ela lá. Vamos botar aqui. Encosta aí no cantinho. Porque o encostar no cantinho acontece no espaço escolar, não é de hoje não. Encosta aí no cantinho, deixa aqui no cantinho. Não é de hoje que acontece isso. Sabe aquela criança com dificuldade de aprendizagem? Que nunca teve diagnóstico, mas que chegou na escola muito tempo depois? Que a família nunca levou na escola, que não teve acesso? Aí tem um menino lá de 9 anos de idade. Tá lá no segundo, terceiro ano. Tem que colocar lá. Por quê? Porque a idade dele não é para colocar numa turma de pré. Mas aí a professora que tá lá diz assim, eu não vou ficar com essa criança porque eu não vou alfabetizar. Que eu não ganho dinheiro para alfabetizar. Aí você pega uma criança de 9 anos de idade e joga numa sala de 4. Aí fica aquela criança de 9 anos de idade sentada numa cadeirinha de 4 anos de idade. Por quê? Porque a escola não consegue lidar com a questão da alfabetização da criança. A família não deu assistência para aquela criança. Não existe psicopedagogo na escola. Não existe interesse em incluir. Então a gente vai inserir. Vamos colocar ali. Fica aí sentadinho e aí pinte a letra, cubra a letra. Porque na educação infantil ele também não vai sofrer bullying, porque assim, na educação infantil ninguém sabe ler, então ele vai ser inserido ali, vai parecer que é muito melhor para ele naquele lugar do que numa turma com a idade dele, convivendo com crianças, né, na idade dele. Então, a escola tende a ter esse olhar mais simplista. Só que espaço de educação, gente, não é espaço de simplicidade. Educação, eu escrevi uma vez que a educação é onde os fracos não têm vez. Onde os fracos não têm vez. Você tem que entrar ali sabendo que é um espaço de conflito, primeiro. Primeira coisa que você deve saber quando você se propõe a ser professor é que escola é espaço de conflito. Conflito entre professores existe aos montes. Conflito entre gestão e corpo docente. Conflito entre corpo docente e corpo discente. Conflito entre os próprios alunos. Conflito entre famílias e docentes. E é preciso equilíbrio emocional para que você conviva nesse espaço de conflito, desenvolvendo seu trabalho. E é por isso que a nossa defesa por psicólogos e assistentes sociais na escola, ela é feita há séculos, muito antes da aprovação da lei recente, que tramitou quase 20 anos no Congresso, que foi aprovada agora há pouco, se não me engano, em 2019, acho que 2019, se não me engano, no início de 2020, aquela lei que o presidente vetou, porque disse que não tem dinheiro para levar psicólogo e assistentes sociais para a escola. Só que nós teríamos demandas muito menores para lidar se nós tivéssemos psicólogos na escola, para prestar o mínimo de apoio ao profissional professor, por exemplo. Não é só para aluno não que a gente defende, não é só para criança não, é um monte de professor que a gente tem se medicando, um monte de professor que a gente tem que pega o remedinho de tarja preta dele e passa por coleguinhas assim, eu tomei, me senti bem. O monte de professor que a gente tem que não tem condições de pagar uma terapia. Não tem condições de pagar no mínimo por 4 sessões no mês. Vou separar aqui R$400 para poder pagar uma terapia, porque o professor não tem condições, não tem dinheiro. Ele ganha pouco, o que ele ganha é mixaria. Se a gente tem educação pública que precisa ser de qualidade, ele precisa se comprometer a lidar com todos os agentes desse processo. Senão a gente tem um monte de professor adoecido, que pega um laudo médico, tô com depressão, mas tô na sala de aula. Tô com problemas psicológicos, mas eu tenho que estar na sala de aula. Eu tenho. Que se dane a minha saúde mental.
É tarja preta em cima de tarja preta, pedindo a Deus para se aposentar logo, realizando o trabalho sem gosto, sem alegria, sem esperança, sem mais nada. Porque quem não está bem emocionalmente, fica difícil desenvolver um trabalho que preste, porque a vida da pessoa já começa a não ter mais sentido. Mas vai um professor pedir licença por depressão para ver o que é que acontece. Os outros professores às vezes dizem que é frescura. Então você está num espaço de conflito em que você não pode se deprimir. E nós temos professores dizendo que não precisa de psicólogo na escola, não precisa de assistente social na escola, por quê? Porque o governo vetou, então tá bom. Inclusive o veto foi derrubado, né, gente? E tudo bem. A gente entrou na pandemia, então a gente não sabe como é que vai ficar isso, mas esperamos que isso comece a se configurar na prática, a caminhar na prática da maneira que deveria. Até porque a questão da inclusão mesmo é algo que deveria estar caminhando de uma maneira muito melhor na prática. Mas para o tempo que a gente tem lei e o avanço nessa inclusão no espaço escolar, é a parte de tartaruga, é a parte de lesma, né? Nem tartaruga, que tartaruga, quando vai atrás de alguma comidinha, tem que ela andar rápido. É a parte de lesma, a inclusão no Brasil. E é por isso que muita gente diz, é melhor não ter. Porque para ter e ser mal feito, é melhor não ter. Vou fazer uma comparação bem bobinha aqui. Mas pensa só. Essa questão do é melhor não ter porque você tem pouco. Se você tá com fome e não tem a comida boa que você quer, mas tem outra comida, você prefere ficar com fome ou você comer outra comida? Não é melhor você ir lá comer a comida que tem para você ganhar forças e sair para trabalhar para comprar a comida que você quer? Ah, não, é melhor não ter. É melhor não ter porque se tiver uma comidinha aqui mais ou menos, eu vou ter esperança de que vou comer melhor. Então é melhor não ter. Então eu morro de fome. Quem trata a inclusão como a gente não tem inclusão na prática, então é melhor não ter, tá dizendo assim, eu não quero ter esperança em um mundo inclusivo. Eu não quero ter esperança em um mundo que vai olhar para um neto meu com deficiência e não vai chamar ele de louco. Eu não quero ter esperança em um mundo onde as crianças com deficiência, os adolescentes com deficiência possam conviver em sociedade, sendo respeitados pelos demais e sendo vistos como iguais e não como inferiores. Então é melhor não ter. Vamos segregar, vamos separar todo mundo num cantinho. E quando eu falo de inclusão, eu não estou falando de maneira nenhuma de pegar uma criança com deficiência e jogar numa sala de aula com um profissional mal preparado, com um acompanhante que não sabe bolhufas da deficiência dessa criança e deixar ela sem um atendimento especializado. Porque a garantia que essa criança deve ter é do atendimento com todos os outros profissionais que necessitar. Se necessitar de neuro, de neuropsicólogo, se necessitar de fonoaudiólogo, se necessitar de psicólogo, de terapia ocupacional, o direito deve ser garantido. Mas eu tenho visto hoje pessoas para defenderem os seus pupilos políticos indo contra a educação como um todo. Então, a gente era melhor voltar como a gente era. Pega as crianças, coloca as cadeiras enfileiradas, vamos colocar aquele palanquezinho para o professor ficar numa altura maior do que o aluno, né? Vamos fazer eles baterem continência para o professor. Vamos retirar dali as crianças que têm algum problema com disciplina, vamos retirar dali as crianças que têm problemas com aprendizagem, exclui. Vamos tirar dali a criança que não consegue se alfabetizar, vamos reprovando até ela desistir da escola. E aí a gente faz que nem antigamente, a gente faz de conta que hoje, não, só chegou lá no topo quem realmente podia ter chegado no topo. Com aquela mesma ótica que a gente falou anteriormente nessa mesma live. A mesma ótica de que, olha, todo mundo é igual. Não. Todo mundo é igual? Não. As pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente, reagem ao mundo de maneira totalmente diferente.
Então, eu não vou ficar defendendo aqui que todo mundo é igual, porque isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira. E todo mundo tem as suas especificidades. Quando eu sento com meu filho para conversar hoje, aos 22 anos de idade, sobre o autismo dele e sobre como a sociedade enxerga ele, uma das coisas que eu mais falo para ele é: olha, seja quem você é. Seja exatamente quem você é. Reaja exatamente da maneira que você deseja reagir. Quer balançar as mãos? Balance, meu filho. Quer rir alto? Ria alto. Sabe por quê? Porque todo mundo pode rir alto e pode fazer micagem. Todo adolescente sempre pode fazer micagem. É natural do adolescente brincar. Gritar, correr atrás de amigo, fazer bagunça. Mas o filho da gente que tem uma deficiência não pode. Se ele rir alto, é doido. Por que o meu filho não pode? Pode e vai fazê-lo. Pode e vai fazê-lo. Por quê? Porque inclusive eu vou apoiar. Porque o comportamento que eu vejo num sobrinho meu, da idade do meu filho, é o comportamento que eu vejo no meu filho, que é atípico. Então, é atípico no meu filho porque tem um diagnóstico. Mas não é atípico no outro adolescente, porque o outro adolescente é normal. Seu filho é doido. Eu vou continuar lutando por uma sociedade dessa? Vou continuar defendendo segregação? De maneira nenhuma. Então, quem for mãe de criança com deficiência, eu entendo perfeitamente. Não precisa vir para cá dizer para mim: ah, você não sabe, porque eu não ando publicando aos quatro ventos, porque eu não ando escrevendo anjo azul em todo canto que eu vou, porque eu não ando tratando o meu menino como se fosse um bebezinho de colo, eu trato ele de acordo com a idade que ele tem. Você tem 22 anos de idade, a gente discute o quê? Política. Meu filho é incrivelmente focado hoje, o foco dele é política. É esse o foco dele. Supremo Tribunal Federal, a hora que você chegar na minha casa, se tiver no Congresso acontecendo uma CPI, você pode ter certeza que a televisão vai estar exatamente nos canais que estiverem com a CPI ao vivo. Então, você vai chegar na minha casa, você vai ver a TV Senado, você vai ver a CNN, você vai ver o meu filho nos canais que falam sobre, que discutem a questão do que está acontecendo dentro da CPI. E ele é autista. Se eu tiver qualquer dúvida acerca do cenário político, tô com dúvida, não tô entendendo isso aqui, meu Deus, passei uma semana sem acompanhar. Sento com o Gustavo, 10 minutos, ele me dá o resumo inteiro do que está acontecendo no cenário político brasileiro, com riqueza de detalhes. O nome de cada senador e de cada partido. Mas esse senador aqui, né, quem é o relator, Gustavo, desse processo? O relator desse processo é fulano. Quem é que está presidindo? Ah, não, quem está presidindo hoje é o Randolfo do Rede. Ah, o Randolfo falou isso aqui, isso e isso. Eu achei isso legal. Esse é meu filho. Que a sociedade olha lá fora e diz: é doido. É louco. É doente. Porque viveu dentro de uma sociedade que rotulou ele por conta do diagnóstico inicial de distúrbio de fala. Nem autismo era, só porque ele demorou para falar. E tinha um comportamento atípico. Era uma criança mais agitada. Um autismo mais leve. Então, uma mãe defender segregação porque o filho dela não está tendo o direito garantido, chegar para mim e dizer que eu não posso falar sobre isso, porque você não está em sala de aula. Porque eu sou mãe e sou mãe de criança com deficiência. Sim, eu sou mãe de adulto com deficiência. Toda essa fase aí eu já passei. Me nego a não defender o direito dos que estão vindo depois do meu filho. Porque antes dele já tinha gente lutando para que ele tivesse algum tipo de direito.
até hoje ele não tem. Quem educou ele fui eu. Ele passou toda a vida dele foi na escola regular. Toda a vida dele escola pública. Que se tem uma coisa que eu defendo é educação pública de qualidade. E para eu ter uma educação pública de qualidade, eu sou professora. Onde é que meus filhos estudam? Numa escola pública. Todos os meus filhos estudaram em escolas públicas. É que nem muito professor que sai da universidade diz assim, mas a universidade não me ensinou nada. Ah, não aprendi nada da prática na universidade. Porque a universidade não dá nada pronto para você, não. Você tem que buscar. Você tem que estudar. Você tem que querer. Você tem que ser autodidata. Você pede a orientação do seu professor, do seu tutor, se for um EAD. O resto é você buscando, é você cavucando, é você querendo. Ah, mas como é que a gente vai trabalhar a inclusão se a gente não sabe nada de inclusão? Quer saber? Quer saber? Ah, como é que eu vou atender uma criança autista se eu não sei nada sobre autismo? Quer saber? Ou só está dizendo que eu não quero saber ou que é muito difícil? Quer saber? Ah, como é que eu vou atender uma criança TDAH? Mores, quem não quer atender uma criança TDAH? Não trabalhe em educação, porque você vai ter criança TDAH. Um momento da vida você vai ter criança TDAH. Um momento da vida você vai ter criança autista. Então eu entendo muitos professores que ficam lutando para que a criança com deficiência não fique na sala de aula dele, porque dá trabalho. É difícil mesmo. É difícil, não é fácil não. E como é difícil, se eu não tenho preparo, sabe o que é que eu faço quando eu não tenho preparo? Eu declino. Não tenho preparo. Tenho condições de me preparar em um mês, que às vezes é o que a escola dá? Não, então eu declino. Eu vou fazer de qualquer jeito? Não. A escola tem que entender e tem que preparar. Uma das coisas que deve ser feita no final do ano e não no início, no dia da semana pedagógica, é a questão de informar para o professor qual vai ser a turma dele. Para que o professor possa se preparar. Mas existem gestores por aí que o que é que faz? Vamos atribuir turma no dia, no final de semana. Sexta-feira eu vou atribuir a sua turma, segunda-feira você vai entrar na sala de aula. Professor não tem tempo nem de fazer um planejamento anual que preste. Senta para fazer um planejamento anual, pega o caderno do ano passado e escreve, isso lá é planejamento anual. Mas como é que você vai fazer um planejamento do anual de uma turma que você não conhece? Em uma sentada no final de semana. Não sei quem são essas crianças. Não fiz um trabalho de observar a comunidade, de descobrir como é que é essa comunidade, porque o projeto político-pedagógico da escola devia informar muita coisa, mas não informa porcaria nenhuma, ou não foi feito da maneira que deveria ter sido feito. E aí fica o professor sabendo, na sexta-feira, que segunda-feira vai ter uma criança autista na sala de aula dele. Ele diz, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer, meu amor? O que é que você vai fazer? Aí sai fazendo de conta. Vou estudar um final de semana sobre TEA. Final de semana. E aí eu já vou estar preparado na segunda-feira? Não. Por isso é que o professor tem que fazer curso constantemente. Você sabe que em algum momento da vida você vai ter que enfrentar uma sala de aula com uma criança com deficiência. Estude sobre inclusão. Em lugar de estar defendendo na rede social a não inclusão. Não, tira daqui porque a gente não consegue. Tira daqui que a gente não consegue. Não quer lutar por uma turma? Não, eu vou ter uma criança com deficiência na sala de aula. Ok. Eu vou ter mais 30 alunos? Não quer lutar para que essa realidade não fique se configurando na prática. Não quer brigar, não quer dar a cara a tapa. Coloca na sala de aula dele 3 crianças com 3 diferentes deficiências. Ele sabe que não pode, mas ele não luta. Eu tenho 30 alunos e tenho 3 crianças com diferentes deficiências. E sem acompanhante. E você aceita isso? Você enquanto professor?
Ter o conhecimento de lei? Existe uma lei. A lei está aí. No momento que o professor diz assim, não, eu aceito que você encha a minha turma com 30 alunos, 3 crianças com deficiência e sem acompanhante nenhum, eu estou dizendo, pode passar por cima da lei, você pode fazer o que quiser comigo. Faça o que você bem entender comigo. Porque eu aceito. E aí é que a educação, ela é entendida como espaço assistencialista. E daí que a gente volta ao mesmo tópico. Você não pode aceitar. Aliás, você não pode entender a educação como assistencialismo. Você não pode olhar para a escola como quintal de casa. A escola é uma instituição. Daí que existam defesas que eu não possa fazer, ainda que eu saiba que, na realidade, a gestão vai colocar a escola como se fosse assistência social. No mínimo, eu tenho que me posicionar contra isso. A mulher, você tá aqui com 33 alunos. Ô, mulher, tadinho, tem um bichinho ali, na sala de fulano. Eu posso botar ele aqui? Aí você fica com 34, é só mais um. Seja ruim não, mulher. Aí vai o professor, que não entende a atividade docente como uma profissão, porque o professor tem que entender que a atividade docente é uma profissão. Ainda que você entenda também como uma vocação. Ok? A vocação não faz um professor. O que faz um professor é o constante estudo, a pesquisa, a ação, a reflexão e a ação. É isso que faz um professor. Atrelado à vocação, vem a questão do afeto, da empatia e de tudo mais. Ótimo que tem a vocação, mas só vocação não faz um professor. Só gostar de criança não faz um professor. Então, existem muitos professores que não podem ouvir alguém dizer assim, nossa, você está sendo ruim. Por quê? Porque você não está querendo aceitar isso aqui. Ora, todo mundo que veio antes de você aceitou. Por que você não aceita? Você é metido, você quer demais, você quer saber demais. Aí o professor vai lá e se acovarda. Aí ele vai lá e diz, tudo bem, bota aí, tá bom? Aí na próxima semana chega mais um e os 34 vira 35. Aí o professor, em lugar de lutar no espaço escolar, para que as coisas aconteçam da maneira que deveriam acontecer, vai para a rede social e diz assim, mas a educação não vai para frente, por quê? Porque eu estou com 35 alunos? Numa sala minúscula? Mas não se mobilizou, não fez nada e aceitou? Só falar, meus amores, só falar não adianta. É preciso meter a mão em cumbuca. É preciso entender que é espaço de conflito, sim, que é uma instituição escolar. É que nem muitos profissionais agora, nesse momento, né? Nesse momento não, que a gente já está até no momento de pandemia, graças a Deus o negócio não está tão terrível. Mas você tem profissionais ali, no olho do furacão da pandemia, dizendo que a escola tem que abrir. E por que a escola tem que abrir? Porque os pais precisam de assistência. Não importa se existe um vírus mortal. A gente vai para lá, a gente se enfia no meio do furacão, a gente coloca a nossa vida em risco, a gente morre. Porque a escola tem que ser um quintal da casa da família. Para além de todas as questões sociais e de todas as necessidades sociais. Não estou dizendo a gente não tem que olhar, não. A gente tem que olhar sim. Tem que olhar como é que a comunidade está vivendo, como é que essas crianças estão vivendo. Mas existem órgãos para isso. Existe assistência social. Não é escola. Escola não é assistência social. Escola é espaço de formação, de educação, de desenvolvimento infantil, de aprendizagem. Enquanto a gente tiver um professor que olha a escola como se fosse o quintal da casa dele, a gente tá ferrado. Com o perdão da palavra, a gente tá ferrado. Beijão, até mais.